Então, livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Deixa eu ver se já entrou aqui, mas o pessoal vai colocar para vocês também aqui atrás. Gênesis, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte, meus irmãos: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deixa a sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos comigo. Quero fazer mais uma oração junto com vocês. Jesus, nosso coração, ele está agradecido hoje à noite, porque nós temos mais uma chance, mais uma oportunidade de expor o nosso coração diante da palavra de Deus. E nós queremos pedir agora juntos como igreja para que toda distração seja arrancada do nosso meio. Jesus, nós viemos para esse lugar nessa noite para ouvir a palavra de Deus, porque as palavras dos homens, muitas vezes é o que nós já ouvimos tantas vezes durante a semana. Mas nesse momento nós abrimos o nosso coração e os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. E a minha oração é para que todos nós sejamos alcançados nessa noite. Espírito Santo, eu peço que o Senhor nessa noite traduza essa mensagem para cada coração, para que todos nós, do menor até o maior, possamos entender aquilo que Jesus deseja compartilhar com o nosso coração nessa noite. Amém. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Meus irmãos, quando nós começamos a acompanhar uma história, seja um livro, um filme, uma série, o ponto crucial, o ponto mais importante dessa história é o final da história. Então, talvez você nem começou a assistir a série pelo começo, mas você quer terminar aquela série, você quer terminar aquele filme, você quer terminar aquele livro. E por quê, gente? Porque geralmente é no final da história que tudo vai se resolver. É no final da história que todas as coisas vão entrar nos seus devidos lugares e a gente espera, com expectativa pelo final das histórias. Só que, meus irmãos, na história do Evangelho, que também é a minha história e a sua história, Deus ele não deixou para resolver as coisas no final, mas Deus ele já começou a resolver todas as coisas no começo. A gente acabou de ler Gênesis capítulo 3, e em Gênesis capítulo 3 a gente tem o relato da queda. Foi quando, então, nós decidimos viver independentes de Deus e, por isso, o pecado entrou no mundo e, junto com o pecado, todas as consequências do pecado. Só que aí, meus irmãos, depois que Deus ele diz quais eram as maldições, quais eram as consequências para o homem, para a terra e também para a serpente, Deus agora entrega para nós uma bênção, uma promessa. E aí nós lemos aqui em Gênesis 3,15, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, meus irmãos, no mesmo capítulo onde existe uma maldição, também existe uma promessa de restauração. E aí Deus, superior como somente Ele consegue ser, meus irmãos, em Gênesis 3,15, Deus ele conseguiu resumir o que é o Evangelho. Porque o Evangelho é uma promessa de libertação. O Evangelho é uma promessa de redenção. Escravos que agora vão se tornar pessoas livres. E aí existe aqui em Gênesis 3,15 a palavra descendência, ou a palavra descendente. E, meus irmãos, essa palavra no texto original fala sobre uma semente, ou então fala sobre espermatozoide, ou seja, o texto está falando claramente sobre um filho, sobre uma criança. Qual é a forma que Deus encontrou? Como é que Deus vai resolver o problema do pecado no mundo? Um descendente vai nascer, uma semente vai brotar. E aí, quando essa semente brotar, quando esse descendente nascer, então as coisas começarão a retornar para os seus devidos lugares. Então, meus irmãos, junto com a promessa de libertação, que tem no Evangelho, então também existe uma promessa de uma gravidez. Então, nessa história, para que as coisas funcionem lá no final, alguém vai ter que ficar grávida. Uma mulher vai precisar ficar grávida. E aí o texto diz que esse descendente da mulher,
ele vai ser ferido pela serpente no seu calcanhar. Só que quando esse descendente se levantar depois de ser ferido, ele também vai ferir a serpente. Só que, meus irmãos, tem uma grande diferença aqui. Qual é a diferença? É que, gente, ferimento no calcanhar, ele cicatriza. Mas quando eu esmago a cabeça de algum animal, não é possível mais cicatrizar. Então a vitória da serpente sobre o Filho de Deus seria temporária, mas a vitória do Filho de Deus sobre o diabo, ela é definitiva. Por quê, gente? Cabeça esmagada não se recupera. O calcanhar ele volta, né, para o seu devido lugar, mas uma cabeça esmagada, não. E o que é que nós temos então a partir do livro do Gênesis? Nós temos Deus contando, né, Deus incluindo no plano dele várias mulheres. Nós temos Deus incluindo no plano dele várias mães. Várias mulheres que ficaram grávidas ao longo da história. E até mesmo a gravidez dessas mulheres contribuiu para o plano de Deus, que era salvar toda a humanidade. E aí, meus irmãos, não é à toa, quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vê tantos imperadores, né, querendo perseguir as grávidas. Foi assim com Faraó, no Egito. Foi assim com Herodes no tempo de Jesus. Por quê? Deus ele contou, né, ao longo da história com alguns ventres, com algumas mulheres. E a forma como essas mulheres caminharam com Deus, meus irmãos, nos ensinam algumas coisas. E aí, nessa noite, eu quero falar com você sobre as lições da espera. Amém? As lições da espera. E aí eu quero fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é ler vários textos, né, além desse que eu já li. Então, eu peço que você continue focado aqui, atento, continue com a sua Bíblia aberta. E agora a gente vai ler ainda em Gênesis, Gênesis capítulo 29, versículo 31. Gênesis capítulo 29, versículo 31. Nós vamos então passar pelas histórias de algumas mães que foram incluídas no plano de Deus, e a vida dessas mães, a vida dessas mulheres tem algo para nos ensinar nessa noite. A primeira história, Gênesis capítulo 29, versículo 31. Gênesis capítulo 29, versículo 31. Lucas, só muda a versão para a gente, por favor, e coloca na Nova Almeida atualizada, para ficar igual a minha aqui, para o pessoal poder acompanhar, quem não está com Bíblia de papel. Gênesis 29, 31, meus irmãos, diz o seguinte: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ou seja, fez com que ela fosse, né, capaz de gerar filhos, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora o meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada, e me deu mais este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez, e deu à luz a um filho, e disse: agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe deu o nome de Levi. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho, então disse: desta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Meus irmãos, a história da família de Jacó, né, caso ela não estivesse nas páginas da Bíblia, facilmente ela poderia ser um episódio daquele programa Casos de Família, né, do SBT. Você que conhece a história da família de Jacó bem por cima, sabe que é uma história muito conturbada, né? Jacó, ele enganou o seu irmão Esaú e também enganou o pai deles, Isaac, para poder roubar o direito de primogenitura. Só que, meus irmãos, qual que é o problema do esperto, né? O esperto, ele acha que só ele no mundo é esperto. E aí, quando Jacó ele foge de casa, né, e ele conhece a sua futura esposa, uma das suas futuras esposas, né, ele começa agora a ser enganado pelo genro dele, que chamava Labão. Então, Jacó queria se casar com Raquel, mas quem foi dada para Jacó no casamento foi Lia.
E aí, pela forma como o casamento aconteceu, né, Lia entra na tenda de Jacó, Jacó um pouco bêbado, né, depois do casamento, ele se deita com ela, consuma a aliança, consuma o casamento. Meus irmãos, Jacó passa então a desprezar, a odiar Lia. E Raquel, que era a irmã de Lia, que também queria se casar com Jacó, também passou a desprezar a sua irmã. E aí, meus irmãos, Deus, diante desse quadro, vendo que Lia, né, era desprezada por essas pessoas, Deus torna essa mulher capaz de gerar filhos. E, meus irmãos, no mundo antigo, uma mulher, né, quando ela era capaz de gerar filhos, isso trazia para ela muita estima, né? Era um privilégio. Por quê? Através daquela mulher com o seu marido, o nome da família iria para frente, a família iria continuar. Mas também, meus irmãos, se ser capaz de gerar era um privilégio, também naquele tempo ser uma mulher estéril era motivo de vergonha, né? Era motivo de perseguição. Mas Deus então olha para Lia, torna Lia capaz de gerar filhos, mas aí a gente começou, né, a ler o texto aqui e nós vimos que Lia gerou 3 filhos. Só que qual era, meus irmãos, a motivação de Lia com os 3 primeiros filhos que nasceram dela? O meu marido vai me amar. Porque a segunda esposa dele não tem capacidade de dar filhos a ele, mas eu tenho. E agora, se não somente um, mas eu dei 3, ele vai olhar para mim e ele vai me amar. Meus irmãos, quando nós não estamos com o nosso coração centrado em Jesus, a gente consegue distorcer até mesmo as bênçãos que o Senhor nos dá. Porque os filhos, meus irmãos, eles são uma bênção, sim ou não? De novo, era um privilégio para Lia naquela época poder gerar filhos. Só que Lia agora está distorcendo a bênção que Deus está concedendo a ela e está tornando isso tudo sobre ela. O meu marido vai me amar por conta dos meus 3 filhos. Eu tive um, depois tive o segundo, agora tive o terceiro. Finalmente, esse homem vai me amar. Meus irmãos, a vida sem Cristo no centro, ela é muito parecida com a vida de Lia. É uma vida sem descanso. É uma vida sem paz. A gente está sempre esperando pela próxima coisa para que, enfim, a gente possa se sentir realizado e a gente possa se sentir satisfeito. Não, veio o primeiro filho, mas espera aí, vai vir mais um, e aí vai dar certo. Não, agora veio o segundo, mas espera mais um pouco, vai vir o terceiro, e agora sim eu vou me sentir realizada. Agora sim os olhos do meu marido vão se voltar para mim. Essa, meus irmãos, é a vida sem Deus. Nós procuramos em todos os lugares, muitas vezes inclusive nos filhos, inclusive no casamento, inclusive na família, aquilo que somente Jesus pode dar para nós. Porque, meus irmãos, o autor de Eclesiastes diz que Deus colocou dentro de nós um anseio, um desejo, uma fome pela eternidade. Só que qual que é o problema, meus irmãos, depois de Gênesis 3? Nós estamos buscando pela eternidade, aonde Jesus, que é o Pai da eternidade, não está. Nós estamos buscando saciar a nossa sede e saciar a nossa fome nos lugares errados. E aí a gente sai por aí, entre aspas, né, tendo vários filhos, fazendo várias coisas, começando vários projetos. Por quê? Pedro, eu preciso que me notem. Pedro, eu preciso que me amem. Pedro, eu preciso que as pessoas olhem para mim. Pedro, eu preciso me sentir realizado. Eu preciso me sentir em paz comigo mesmo. Só que isso só vai acontecer quando eu tiver tal coisa. Pedro, isso só vai acontecer quando eu tiver aquela coisa. E aí nós corremos, nós lutamos, nós nos esforçamos, nós nos cansamos algumas vezes, e aí a gente, adquire, a gente consegue o que a gente tanto queria. Mas aí quando essa coisa chega, você olha para ela e diz assim, mas era só isso? Na minha cabeça parecia que era tão mais legal. Gente, nós vivemos isso lá em casa com o meu sobrinho, quase sempre. Quer o brinquedo, quer o brinquedo, quer o brinquedo, quer o brinquedo, quer o brinquedo. Aí espera o ano inteiro pelo aniversário até o brinquedo chegar.
Aí brinca uma semana com o brinquedo. Cadê o brinquedo? Ah, não sei. Está lá guardado. Até o momento ele precisava daquilo, né? Ele não tinha paz com ele e também não dá paz para ninguém, até ele ganhar o brinquedo. Mas aí quando chega, na minha cabeça era mais legal. Parece que quando eu não tinha, fazia mais sentido. Mas qual é o problema, meus irmãos? Não são as coisas que nós estamos correndo atrás, mas nós estamos correndo atrás dessas coisas querendo encontrar Deus. Querendo encontrar a vida que somente Deus pode nos conceder. E, meus irmãos, viver dessa forma é viver uma vida cansada. Viver dessa maneira, meus irmãos, é viver uma vida exausta. Pedro, eu estou cansado, eu estou exausto. Porque, meus irmãos, nós vivemos num tempo que cada vez que você abre o Instagram, você descobre que falta mais alguma coisa na sua vida para você ser de fato feliz. Mas como assim? Você não fez essa viagem? Você não foi para Campos do Jordão agora, no frio? Todo mundo foi, só você não foi? Ah, você não é feliz. As mães que estão aqui, né, que têm filhos pequenos, né, talvez tem lá a blogueira que você acompanha, e aí você começa a olhar a vida dela na maternidade e você pensa, meu Deus, eu faço tudo errado. O filho dela não chora, né? Não acorda de madrugada, o filho dela não faz nada, é um boneco. E parece que o meu filho não dorme, ele só chora, ele só grita. E aí, meus irmãos, nós vivemos uma vida cansada. Porque estão sempre colocando na nossa cabeça e no nosso coração que nos falta alguma coisa. E aí, muitas vezes, nós que já temos Cristo, nós que já chegamos na fonte da vida, a gente continua vivendo uma vida cansada. Não porque Deus não é bom, meus irmãos. Não porque Deus não é fiel. Mas porque nós estamos querendo matar a nossa sede nos lugares errados. E aí a gente vive uma vida cansada. Só que, gente, a história de Lia, né, ela não para no versículo 34. Graças a Deus, ela continua no versículo 35. E aí Lia diz o seguinte, mais uma vez, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse, desta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Meus irmãos, tudo muda quando Cristo passa a ser o centro da nossa existência. Eu leio esse texto, eu imagino Lia, depois do parto de Judá, finalmente descansando. Finalmente respirando aliviada. Por quê, gente? O foco agora não era mais o amor de Jacó. O foco agora não era mais a inveja que Raquel ia sentir porque ela teve mais um. Meus irmãos, o foco agora era a glória de Deus. E, meus irmãos, quando o foco, quando o alvo da nossa vida é a glória de Deus, nós podemos finalmente descansar. E aí, meus irmãos, quando Lia parou de querer gerar filho para os outros, quando ela finalmente descansou em Deus, nasce Judá. E aí quando nós lemos Gênesis capítulo 49, versículo 10, não precisa nem abrir, eu quero só citar. A gente tem a promessa, né, de Jacó para os seus 12 filhos. E aí qual que é a promessa de Jacó para Judá? Olha, o cetro, né, o poder de Israel não vai sair de Judá. Até que venha, nessa versão, né, na minha versão, está escrito até que venha Siló. Né? Siló significa a quem o poder pertence. Então, tribo de Judá, o poder vai ficar com vocês até que venha Cristo. E aí, meus irmãos, depois, lá em Apocalipse capítulo 5, João está tendo uma visão da sala do trono de Deus, né? Nos últimos dias, no fim dos tempos. E aí João está angustiado. Por quê, meus irmãos? Tem um livro selado com 7 selos por dentro e por fora. Só que não tem ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra que pode abrir o livro e desatar os seus selos. E aí João começa a chorar muito. Mas aí, meus irmãos, de repente alguém toca no ombro dele, fala, psiu, não chore. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
Meus irmãos, Judá, que foi o filho gerado pelo motivo certo, ele tem até hoje o seu nome atrelado. O nome dele está junto com o nome de Deus. Porque, gente, é o leão da tribo de Judá. Não é da tribo de Levi, não é da tribo de Rúben, não é da tribo de Simeão, mas é o leão da tribo do filho, que foi gerado pelo motivo certo. Meus irmãos, com Lia, nós aprendemos a sermos pessoas satisfeitas em Deus. A lição que essa mãe nos ensina é: sejam satisfeitos em Deus. E quando vocês estiverem satisfeitos em Deus, aquilo que nascer de vocês vai apontar para Cristo. O seu casamento vai apontar para Cristo. A sua família vai apontar para Cristo. Os seus filhos, ainda que não sejam perfeitos, porque nenhum filho é perfeito, ainda assim, imperfeitos, eles vão apontar para Cristo. Só que para isso, meus irmãos, a nossa preocupação precisa ser a glória de Deus. Para isso, o nosso foco principal de existência precisa ser a vontade do Senhor. Então, Jacó, fica você para lá. Fica Raquel também para lá. Gostem vocês de mim ou não gostem de mim, dessa vez eu louvarei ao Senhor. Me custou muito, me deu trabalho, pari com dor, e eu não vou dedicar para vocês, eu vou dedicar para Deus. E aí, meus irmãos, até hoje, Judá carrega o nome de Cristo junto com ele. Por quê? Foi gerado pelo motivo certo. Só que isso, meus irmãos, só acontece quando eu e você nos tornamos pessoas satisfeitas em Deus. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? Segunda mãe, então, que tem uma lição a nos ensinar. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1. Nós aprendemos, então, com Lia, que nós precisamos estar satisfeitos em Deus. Essa é a primeira lição. Agora, a segunda mãe que tem uma lição a nos ensinar é a mãe de Sansão. E a história dela está em Juízes, capítulo 13, versículo 1. Juízes, capítulo 13, versículo 1. O texto diz o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele, o Senhor, os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado, e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Meus irmãos, a história da família de Sansão está dentro do livro de Juízes. E o livro de Juízes, meus irmãos, nos apresenta uma verdade urgente para os nossos dias. Pedro, qual é essa verdade? Meus irmãos, a verdade é: obedecer a Deus pela metade vai nos trazer problema. Obedecer a Deus pela metade vai nos trazer problemas. Porque, meus irmãos, quando o povo de Israel foi conquistar a terra prometida, qual foi a ordem de Deus? Olha, vocês expulsem todos os outros povos que estão habitando a terra, porque a terra ela é de vocês. Eu estou dando para vocês. E aí, você acha que Israel obedeceu a ordem de Deus, sim ou não? Não. Conhecendo a história de Israel como nós conhecemos no Antigo Testamento, não. Eles fizeram, meus irmãos, o serviço pela metade. Eles não completaram aquilo que eles precisavam fazer. E aí, meus irmãos, porque os outros povos ficaram misturados com eles, né? Aí isso começou a gerar uma série de pecados, né? Prostituição, idolatria.
Só que aí, meus irmãos, quando o povo se desviava de Deus, né, Deus tirava a mão dele de cima do povo, vinha um povo inimigo, vencia o povo de Israel, e o que é que Israel fazia? Deus, socorro, nós precisamos de ajuda. E aí Deus ia lá, levantava um juiz, e esse juiz ia então e livrava Israel das mãos desse povo inimigo. Mas aí, meus irmãos, percebam que Deus, ele tirava a mão de cima de Israel e os inimigos prevaleciam. Eu estou dando uma ênfase nisso, meus irmãos, antes de entrar na história, porque nós, né, geralmente, a gente às vezes até ameaça os nossos irmãos com a seguinte frase, né? Toma cuidado com a maneira como você vive, porque Deus vai pesar a mão em você, né? Então olha para onde você está andando, porque Deus vai pesar a mão em cima de você. Só que, meus irmãos, o problema não é Deus colocar a mão dele em cima da gente. Meus irmãos, o problema é justamente Deus tirar a mão de cima da gente. Enquanto as mãos de Deus estão em cima de nós, nos protegendo, meus irmãos, nós estamos tranquilos. Nós estamos seguros. Mas quando o Senhor tira de sobre nós as suas mãos, gente, é aí que os problemas começam. E já haviam começado muitos problemas para o povo de Israel. Mas aí agora a mãe de Sansão está sendo encontrada por um anjo. Essa mulher que era estéril, que não conseguia gerar filhos, está ouvindo agora desse mensageiro celestial. Olha, você vai dar luz a um filho. Só que você vai ter que abraçar um nível de consagração que é equivalente com o filho que você vai gerar. Porque o filho que você vai gerar vai ser um juiz, vai ser um homem que vai livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Só que mãe de Sansão, que nós não sabemos o nome, né? Como você vai gerar algo que é de Deus e para Deus, você vai ter que gerar também do modo que Deus quer. Você também vai ter que se consagrar à altura daquilo que Deus espera. Porque, meus irmãos, o nazireu da história aqui, que eram esses meninos separados desde o ventre, né, que não cortavam o cabelo, não comiam certas coisas. Meus irmãos, o nazireu da história era Sansão. Só que a mãe dele teve que abraçar o mesmo nível de consagração que Sansão iria ter durante toda a vida. Aquela mulher teve que abraçar esse nível de consagração durante a sua gravidez. E, meus irmãos, a mãe de Sansão nos ensina a nós gerarmos as coisas de Deus do jeito de Deus. Porque, meus irmãos, se aquilo que eu tenho veio de Deus, de que maneira que eu vou cuidar disso que Deus me deu? Do meu jeito? Da maneira que eu quero? Do modo que eu acho que é o mais correto? Não, meus irmãos, eu vou cuidar daquilo que Deus me deu da maneira que Deus, meus irmãos, deseja. Eu vou precisar abraçar um nível de consagração, né? Um nível de entrega na presença de Deus, condizente, meus irmãos, aquilo que eu estou gerando. Pedro, o meu sonho de vida é ter um ministério grande. Pedro, o sonho do meu coração é um dia poder, falar para muitas pessoas, ou então cantar para muitas pessoas, mas eu quero alcançar multidões, eu quero fazer algo grande, eu quero um ministério grande. Então comece deixando com que Deus faça uma grande obra dentro de você primeiro. Se você deseja fazer algo grande em Deus, para Deus, permita então que o Senhor faça algo grande primeiro dentro de você. Porque, meus irmãos, aquilo que nós vamos fazer para Deus nada mais é do que uma extensão de quem nós somos em Deus. E João Batista disse: ninguém pode dar nada que não tenha recebido do céu. Meus irmãos, se nós estamos fazendo, se nós queremos, fazer coisas para Deus, então, meus irmãos, vamos fazer do jeito de Deus. Talvez o sonho da sua vida não é ter um ministério, mas talvez é casar, talvez é ter filhos, Hoje é Dia das Mães. Só que, meu irmão, quando esse dia chegar, faça as coisas do jeito de Deus. Meus irmãos, família, casamento, filhos, todos esses são conceitos que o próprio Deus criou. E aí, meus irmãos, não dá para a gente construir essas coisas, gerar essas coisas da maneira que a gente quer.
da maneira que a gente acha que é certa. Nós precisamos ouvir a direção do Senhor e nos atentar para aquilo que Ele deseja que a gente faça. Eu sei que eu estou falando só de mulheres hoje à noite, mas eu quero abrir um parêntese aqui, e eu quero honrar também o pai de Sansão, né, que ele tem uma parte importante aqui na história. O versículo 6 de Juízes 13 diz o seguinte: então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Versículo 8. Então Manoá, pai de Sansão, orou ao Senhor, dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. E ela lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com essa mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? E o anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Meus irmãos, o pai de Sansão, quando ele começa a entender o que estava acontecendo aqui, quando a ficha dele cai, ele descobre que o filho dele seria uma criança consagrada a Deus desde o ventre, esse homem começa a se agitar. E qual que é a angústia dele? A gente não pode criar esse menino de qualquer jeito. A gente não pode educar essa criança de qualquer maneira. Então, mulher, por favor, chama o anjo de volta, pede para ele voltar, para que ele possa nos ensinar como é que a gente vai cuidar desse menino que Deus mesmo está nos dando. De novo, meus irmãos, como é que eu cuido das coisas que Deus me deu? Do jeito de Deus. E aí talvez você pense: Pedro, mas eu não tenho filhos. Mas você tem a sua vida. E a minha pergunta é: a sua vida, você mesmo se deu vida, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Quem te deu vida? Então quem é que diz a maneira como você vai viver a sua vida? Ah, não é você? Meus irmãos, aquilo que vem de Deus precisa ser criado, precisa ser feito, precisa ter o modo de vida de Deus, começando pela nossa própria existência. E talvez, meus irmãos, antes de eu passar para a terceira e última mãe, talvez, meus irmãos, esses sejam dias da gente entrar no nosso quarto e fazer a mesma oração que o pai de Sansão fez. Deus, venha outra vez e nos ensine o que fazer. Espírito Santo de Deus, toque os nossos corações de novo e nos ensine o que fazer. Como pessoas, como igreja, como família, como pais, como filhos, Deus nos ensine o que fazer, porque nós não sabemos por nós mesmos o que fazer. Nós precisamos que o Senhor nos ensine qual é a sua vontade. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? Vamos então para a última mãe dessa noite, agora no Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. E talvez essa seja a mãe mais conhecida que nós temos na mensagem de hoje. Então, só para recapitular, né? Com Lia, nós aprendemos a estar satisfeitos em Deus. Com a mãe de Sansão, que nós não sabemos o nome, a gente aprende, né, a nos consagrar
à altura daquilo que a gente está gerando para Deus. Mas ainda existe, meus irmãos, uma terceira mãe nessa noite, que tem uma lição a nos ensinar com a sua própria vida. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, ou sobre a nação de Israel, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de geração para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Meus irmãos, se com Lia nós aprendemos a ter um coração satisfeito em Deus, e com a mãe de Sansão a gente aprende sobre consagração, meus irmãos, com Maria nós podemos aprender um pouco a respeito de renúncia. Nós podemos aprender com essa última mãe da mensagem de hoje, um pouco sobre abrir mão, para que Deus possa ser glorificado através da nossa vida. Porque, meus irmãos, imagine você, uma adolescente que está recebendo a visita de um anjo. E aí aqui a gente tem um eco, lá do primeiro texto que nós lemos, Gênesis 3,15. Vai nascer um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. E o anúncio está sendo feito agora mesmo para uma adolescente virgem que estava noiva de um homem e agora descobre que ela vai aparecer grávida. Meus irmãos, pense por alguns minutos comigo, como é que você explica para alguém dos tempos antigos que você está grávida, só que você ainda não se deitou com o seu noivo? Não apenas não se deitou com o seu noivo, mas também não se deitou com homem nenhum. Qual vocês acham, meus irmãos, que seria a reputação de Maria entre as pessoas quando essa história corresse? Qual seria, talvez, a reputação da família de José quando essa história, meus irmãos, se espalhasse? Só que naquele dia, quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ela abraça a renúncia necessária, as renúncias necessárias que ela tinha que abraçar para que o Filho de Deus, meus irmãos, pudesse nascer. E eu já falei isso aqui outras vezes, eu penso que nós, cristãos evangélicos, nós poderíamos falar muito mais a respeito de Maria. Não como um meio para que nós possamos ir até Deus, porque o texto diz: salve, agraciada. Ou seja, Maria também, meus irmãos, recebeu graça da parte de Deus. Maria não pode dar graça para ninguém ir até Deus. Amém, gente? Então, falarmos mais de Maria, não por esse prisma, mas, irmãos, como alguém que abraçou a missão que estava diante dela. Alguém que, independente do custo daquela gravidez, disse sim à vontade de Deus. Porque o texto continua no versículo 38. E o que Maria responde diante dessa missão
é o seguinte: então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Outras traduções dizem: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. Meus irmãos, a resposta que Maria deu para o anjo naquele dia deveria ser o padrão da nossa relação com Deus, quando Deus nos pede alguma coisa. Senhor, eis aqui o teu servo. Jesus, eis aqui a sua serva, que se cumpra em mim a sua vontade. Ah, Pedro, mas é difícil. Que se cumpra em mim a vontade de Deus. Ah, Pedro, mas vai custar alguma coisa. Que se cumpra em mim a vontade de Deus. Meus irmãos, porque todas essas mães disseram sim àquilo que Deus estava fazendo. Por isso, hoje nós estamos aqui num culto de ceia, relembrando que um dia o Filho de Deus deu a vida dele por nós. E essa, meus irmãos, foi mais uma das renúncias que Maria abraçou. Eu não sei se você já parou para pensar alguma vez que a maior missão de Maria, meus irmãos, foi criar um filho para ser morto. Já pensou nisso? A maior missão da vida de Maria foi criar um filho para ser morto. A mesma mulher que ouviu naquele dia: olha, você vai ficar grávida e o Filho de Deus vai nascer de você. Meus irmãos, essa mesma mulher ouviu no capítulo 2 de Lucas, de um homem chamado Simeão: Maria, um dia uma espada vai atravessar a sua alma. Maria, um dia o seu coração vai ser ferido. Por quê? O filho que você gerou vai ser entregue no lugar de um monte de gente pecadora. E nesse dia vai ser como se uma espada atravessasse a sua alma. Eu quero chamar a banda de volta aqui, os diáconos também podem se preparar para a gente poder servir a ceia. Só que, meus irmãos, Maria, por mais que ela tenha ouvido, uma espada vai atravessar a sua alma, ainda assim ela continuou se submetendo à vontade perfeita de Deus. Ainda assim ela continuou abraçando aquilo que Deus havia colocado diante dela. E hoje, meus irmãos, os dias em que nós vivemos, alguns dias é como se algumas espadas também atravessassem a nossa alma. A gente enfrenta algumas circunstâncias, a gente enfrenta alguns problemas, E é como também se a nossa alma fosse ferida por uma espada. Muitas vezes é a dor, muitas vezes é a decepção, muitas vezes é uma humilhação. Ou quem sabe, talvez, nesses dias, a espada que tem atravessado a sua alma é o fato da sua mãe biológica, da sua mãe terrena, não estar mais com você. E aí talvez você pense: Pedro, é como se uma espada, de fato, atravessasse a minha alma, porque eu sinto muita falta. Só que, meus irmãos, porque essa jovem um dia abraçou a missão que Deus entregou para ela, mais para frente na história, o Filho de Deus também foi transpassado por uma espada. Isaías já havia, profetizado isso. Ele vai ser transpassado pelas iniquidades, pelos pecados. Ele vai ser ferido pela culpa de vocês. E aí, meus irmãos, porque um dia a alma de Maria foi ferida, mas mais importante, porque um dia Cristo foi ferido pelo nosso pecado. Hoje, quando espadas atravessam a nossa alma e o nosso coração, quando nós nos encontramos com a dor no meio da nossa vida, qual é, meus irmãos, a nossa segurança? Que o Deus que foi transpassado pelo nosso pecado está conosco todos os dias da nossa vida. Independente da espada que talvez esteja ferindo o seu coração nesses dias, o seu Salvador também foi ferido por você.
e nas feridas que Ele suportou por conta do meu pecado e do seu pecado, você pode ter a certeza de que nunca mais você estará sozinho. Independente da dor que você esteja enfrentando. Talvez você é mãe, está aqui, e a dor que você está enfrentando é não ter o seu filho junto com você. Independente da dor que nós enfrentamos, o Deus que foi ferido por nossa causa, Ele está do nosso lado. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes ainda? Fique de pé no seu lugar, se você pode. Os diáconos já podem entrar, mas eu quero primeiro, antes de ministrar a ceia nessa noite, eu quero orar a respeito dessa mensagem. Eu quero orar por você, talvez, pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, que está com o seu coração ferido. E antes que nós participemos da mesa do Senhor nessa noite, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Você sabe qual é a espada que talvez está atravessando o seu coração. Mas nessa hora eu quero que você apresente a Deus essa ferida. Apresente a Deus esse incômodo, apresente a Deus essa dor. Porque o nosso Salvador, que foi ferido por nós, Ele está aqui nessa noite. E Ele tem remédio para cada uma das nossas feridas, e Ele tem algo a acrescentar a cada uma das nossas faltas. Espírito Santo de Deus, nessa noite, eu quero levantar a minha voz junto com a voz dos meus irmãos. Senhor, pessoas que estão aqui nessa noite, que talvez, assim como Maria ouviu de Simeão naquele dia, talvez muitos de nós estamos vivendo essa verdade. Uma espada vai atravessar a sua alma. E Senhor, para muitos de nós, essa espada é a perda, é a dor, é o luto, é a desesperança, é a crise no casamento, é a crise na família. Mas Jesus, nós sabemos que o nosso Salvador, Ele tem cicatrizes. Nós sabemos que o nosso Deus foi ferido por amor a nós. Ele não mandou um representante, mas Ele mesmo desceu, Ele mesmo veio e Ele mesmo se deu no nosso lugar. Ah, Senhor, e a promessa depois daquela cruz é que nós nunca mais estaremos sozinhos. Nós nunca mais precisaremos experimentar aquele sentimento de angústia, de desespero de Gênesis capítulo 3. Porque agora, por causa de Cristo, nós estaremos para sempre na presença de Deus. Senhor, não existe um só lugar aonde nós possamos ir que o seu amor e a sua graça e a sua misericórdia não estejam nos acompanhando nesses dias. Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Nós acabamos de ler a sua palavra que diz que para Deus não há nada impossível. Deus, o Senhor, desconhece essa palavra. Porque na sua presença, pelo seu poder, só existem possibilidades. Então, Senhor, nessa noite nós apresentamos o nosso coração ferido para que o médico dos médicos possa derramar remédio, cura sobre corações que foram atravessados. Nós entregamos, Senhor, nessa noite tudo que temos e tudo que somos aos seus pés. A nossa dor, o nosso luto, a nossa decepção, a nossa angústia, a nossa frustração, tudo está posto aos pés de Cristo. O Senhor sabe muito bem e muito melhor do que nós o que fazer com essas coisas. Então, nessa noite, receba aquilo que nós temos para te entregar. E dê, Senhor, para nós, a partir de hoje, o coração de Lia satisfeito em Deus. Nos dê, Senhor, o coração da mãe de Sansão, altamente comprometido com a missão, com o propósito de Deus, corações santos, corações consagrados diante do Senhor. Senhor, compartilhe conosco também o coração de Maria, que vai renunciar o que for preciso para que se cumpra em nós a vontade do Cristo.
Jesus, muito obrigado, porque um dia o Senhor escolheu a cruz. E hoje nós estamos diante dessa mesa. Hoje nós temos acesso a essa refeição, porque o Senhor entregou a sua vida em favor de muitos. Nós somos gratos nessa noite pelo Filho, em nome de Jesus.